Mateus 14, 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Você está pensando que o segundo dia mais estressante da vida de Jesus terminou? Ainda não. Há uma cena espetacular da qual ainda iremos falar. Depois de alimentar aquelas pessoas que vieram de tão longe para ouvi-lo, finalmente é ouvida a voz do Mestre para que voltem para casa. Jesus então decide subir ao monte para orar. Antes disso, diz aos discípulos que também voltem para casa atravessando o mar da Galileia. É incrível como os discípulos perderam um lance importante nessa história. Jesus viera de carona com os discípulos e deveria voltar com eles, juntamente no barco. Mas talvez nenhum deles tenha pensado em como Jesus voltaria. Simplesmente entraram no barco e iniciaram o caminho de volta. Quando estavam no meio do mar da Galileia, uma grande tempestade toma lugar. Os discípulos habilidosos pescadores sentiam-se ineficientes na tarefa de salvar o barco do naufrágio. Era madrugada. Imagino sobre o que eles conversavam. Jesus, o nosso mestre, atendeu aquela gente toda durante o dia, frustrou nossos planos de vê-lo rei dos judeus e agora nós estamos aqui sozinhos correndo risco de morrer. E onde é que ele está? Jesus curou gente que nem sequer conhecia e nós, os seus amigos, estamos desamparados nesse momento crucial. Enquanto isso, Jesus vem caminhando em cima das águas. Naqueles dias havia uma lenda que dizia que os espíritos se manifestavam no centro do mar da Galileia depois da meia-noite. Parecia que os fantasmas realmente existiam. Lá vinha um deles andando por sobre as águas e agora há um acúmulo de sentimentos desesperadores. Primeiro, Jesus os deixara sozinhos. Eles estavam enfrentando uma tempestade. E agora, segundo, um fantasma. Era só esperar o momento de morrer. Não havia saída. É aí que Jesus se aproxima e se identifica. Pedro então pede algo anticientífico para Jesus. Ele quer andar sobre as águas. O pedido de Pedro não deveria ter sido outro? Salva-me, Jesus, pois uma grande tempestade está prestes a nos destruir. O que faz um homem pedir uma coisa estranha como esta em um momento caótico de uma grande tempestade, em que a sua vida corria risco? Aquele realmente não era um momento para brincadeiras. Mas para compreendermos a complexidade desse pedido de Pedro, precisamos conhecer algo a respeito da cultura judaica. Hoje o mundo é capitalista. Quando um pai sonha que seu filho seja bem-sucedido, ele pensa em um bom emprego, um bom salário. O sucesso hoje se mede por dinheiro. Há até uma lista dos homens mais ricos do mundo, publicada sistematicamente pelos meios de comunicação. Porém, a sociedade judaica não era capitalista, mas teocrática, ou seja, tudo era baseado em Deus, na religião. Então, quando um pai pensava no sucesso de seu filho, sonhava em que este se transformasse em um rabi, em um mestre. Agora, como é que um garoto era preparado para ser um mestre? Era assim, no final da infância, o garoto era submetido a uma primeira prova. O conteúdo? Os 5 primeiros livros do Velho Testamento. Ele decorava cada palavra e, se fosse aprovado, continuava estudando e se preparava para a segunda prova, que ocorria alguns anos depois. O conteúdo da segunda prova? Todo o Velho Testamento. E se fosse reprovado, o garoto recebia uma sentença: seguir a profissão de seu pai. Mas se fosse aprovado, tinha o direito de ser um discípulo, o discípulo de um mestre, discípulo de um rabi, quando ele seria preparado para ser um mestre também quando completasse 30 anos de idade. Nesse período, o mestre tinha a responsabilidade de tornar o discípulo igual a ele. O garoto tornava-se discípulo quando o mestre lhe dizia: vem e segue-me. Jesus iniciou o seu ministério exatamente aos 30 anos de idade. Interessante, não é? A partir de então, Jesus sai à procura de discípulos. Vamos encontrar Pedro nesse contexto? Ele havia sido reprovado nessas provas bíblicas. Não tinha grande capacidade de aprendizagem. O sonho de um dia ser mestre se desfez. Fora sentenciado a seguir a profissão de seu pai. Então, ao final de uma noite de pesca frustrada, ouve Jesus gritar à beira-mar: lance novamente as redes. Pedro obedece e as redes ficam repletas de peixes. Quando Pedro vem para a praia, ouve a expressão de Jesus: vem e segue-me. Pedro já não esperava mais por isso, não era mais tempo de se tornar discípulo, a sua oportunidade já havia passado, mas que surpresa agora!
Jesus o chama para segui-lo e ele rapidamente deixa as redes e se torna discípulo de Jesus. Uma coisa interessante aqui, Jesus reconstrói o seu sonho de um dia de ser mestre. Amanhã nós chegaremos finalmente à resposta para a pergunta: por que Pedro pediu a Jesus para andar sobre as águas? Por hoje fica a lição: Jesus é aquele que reconstrói nossos sonhos. Não é bom termos um amigo assim?